Muito boa noite, meus irmãos. Grande prazer estarmos de novo juntos, né? Tá? Então, meus irmãos, vamos para Lucas capítulo 1. O texto é de 67 até o 79, mas eu vou iniciar com 76, tá? Então, Lucas capítulo 1, verso 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estavam assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Senhor, obrigado por esse momento, ó Senhor Deus, de pregação. Obrigado, ó Senhor Deus, porque agora nós vamos te louvar através da exposição da palavra. Que o Senhor em tudo seja engrandecido, como um Deus que cuida do seu povo, ó Pai. Como um Deus, ó Senhor Deus, que ama o pecador. Como um Deus que nos salva por meio do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome dele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, de quem o texto que eu li até agora está falando? Este texto está falando de João o Batista. E quem diz estas palavras, né, é o seu pai. É ele que diz estas palavras. No verso 67 desse capítulo, você vê: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Muito bem, lembre-se que o anjo, ao anunciar o nascimento de João, ele encontrou com seu pai Zacarias dentro do templo, e avisou que ele seria pai de um menino. Este homem duvidou, e aí ele ficou mudo. Então, essas palavras aqui, meus irmãos, são palavras de um homem que passou 9 meses sem falar. Já pensou nisso daí? Você, na sua casa com a sua esposa, no caso, só existia ele, a esposa. Nós temos que lembrar que Isabel era estéril, né? Então ela não podia ter filhos, só os dois, e ele mudo, porque o Senhor Deus tirou a sua fala. E aqui são as palavras dele, ao 8º dia do nascimento do seu filho, onde o primogênito é levado ao templo para ser circuncidado e receber o nome. Todos aqui estavam preocupados, né? Qual seria o nome? Todo mundo estava esperando que o nome da criança fosse Zacarias. Isabel diz que o nome é João. Ninguém entende o porquê, até que Zacarias pede uma tábua e escreve, e a sua boca, ele começa a falar, né? A sua língua é solta, ele começa a falar, e a partir desse momento ele diz: é João o nome da criança, e vem este cântico. Eu sei que você leu comigo aí que ele profetizou, mas não tem nenhum problema se esse homem profetizou por meio de um cântico. Na verdade, sua profecia começa com: bendito o Senhor Deus de Israel. É um cântico. Esse homem se dirige ao Senhor Deus, bendizendo ao Senhor. Ele, é claro que, quando eu digo cântico, né, irmãos, eu não estou falando que tem música no momento em que ele faz isso. Estou dizendo que é um cântico, está no estilo de poesia. Então chamamos de cântico aqui. E você pode pegar, por exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Salmo 104, 105, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Deixa eu ver. Livro dos Salmos, só para os irmãos poderem comparar. Deixa eu ver, não, 105 não. Mas 103 e 104. 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor. 104 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tá? Então, é um tipo de cântico que ele faz, e ele, claro, dirige ao povo, ao Senhor Deus de Israel. Nesse mesmo verso, ele diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou e remiu o seu povo,
e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Duas coisas importantes em relação ao povo. Zacarias está falando aqui sobre um Deus que visita e resgata o seu povo. Então, todas as vezes que a gente olha para cá, a gente olha para um texto como esse, o que a gente lembra? A gente lembra do Êxodo. No Êxodo, o povo chegou lá como convidado, depois virou escravo. E é claro que esse povo, conhecendo o Deus de Israel, ele clama ao Deus de Israel. Esse Deus, ele chama Moisés e manda que Moisés volte para que o povo seja liberto. E aí, olha só, em Êxodo capítulo 3, verso 16, o que nós vimos do texto. Então eu peço que você olhe para o verso 68 e perceba, porque ele nos visitou e remiu. Então um Deus que visita o seu povo e resgata. No verso 16 do capítulo 3 de Êxodo, o que nós lemos? Vai, o Senhor Deus, dando ordens a Moisés, e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Uma coisa que eu quero dizer é que Deus nunca nos abandona. Não faz parte da mensagem de hoje explicar isso, mas Deus nunca nos abandona. E você percebe que o Senhor Deus está falando para o povo, e isso não foi esquecido pelo povo de Israel, que Deus visita o seu povo mesmo. Eu tenho visitado. Talvez Ele esteja fazendo isso na sua casa também. Ele está fazendo isso na igreja. Ele está cuidando de nós. E é aquela questão, esse negócio de remir é resgate. Sempre que eu penso no resgate, eu penso no Senhor Deus cuidando de mim e vindo me resgatar. O meu maior problema, sempre lembre, sou eu mesmo. Neste caso aqui, esse homem está adorando o Senhor devido ao que o Senhor fez em relação a visitar o povo e resgatar o povo, não a ele, ao povo. É claro que eu também posso pensar em relação à minha pessoa, que todas as vezes que o Senhor Deus visita a minha casa, Ele me visita. Todas as vezes que o Senhor Deus visita a Igreja Batista de Vila São José, Ele me visita também. Eu só quero dizer aos irmãos o seguinte, é que existem pessoas que olham para um texto como esse e aplicam a si mesmo. A gente só tem que tomar cuidado. O que esse homem está dizendo é que o Senhor visita o seu povo. O que esse homem está falando é que o Senhor resgata o seu povo. O que esse homem está falando é que existe alguém que chegou, já está no ventre de sua mãe. Ele está falando de alguém, né, você vai ver no texto, que está para nascer, e ele é aquele que visita, e ele é aquele que resgata. É desse que ele quer falar. Ele vai profetizar, como nós vimos, em relação ao seu filho, mas ele vai profetizar em relação ao seu filho, aquilo que o filho dele está fazendo para que o Messias de Israel pudesse ter um caminho já aplanado, um caminho carpido, um caminho organizado. Mas o Senhor Jesus não podia fazer isso? Claro que podia, mas só que Ele envia João Batista antes. E aí o verso 68 nos diz: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês lembrem do seguinte: vocês aqui que estão no templo, você que está na internet aí, se você for rápido no gatilho, também pode, mas eu acho que eles vão acertar primeiro que vocês, porque tem diferença aqui tem uma diferencinha, né? 30 segundos, 40, na frente dos irmãos, aqui ó, na frente dos irmãos. E além, Maria Isabel, estudiosa da Bíblia, ó, lá já estou vendo uma marcação ali, Gilson, velhão de igreja. Eita, Tiago, primeiro presente que ele ganhou foi uma Bíblia. Pronto. A pergunta é fácil. Petros também é monstro, hein? Qual é o grau de parentesco
de Maria e Isabel? Hã? É só no... O problema é a máscara. Prima, isso mesmo. Não é bacana isso daí? Maria é escolhida. Por quê? Isabel é escolhida. Por quê? Zacarias profetiza. Zacarias vem com um cântico. Entendeu? Que coisa estranha. Será que José, Maria, Zacarias, Isabel e outros não são daqueles que realmente aspiravam à salvação? E por eles terem fé que o Messias viria, estes em especial, dentro de um grupo também especial, foram escolhidos? Porque você olha para José, como que a Bíblia, qual a maior qualidade de José que você vê na Bíblia? Fala. Obediente, tá joia, mas a Bíblia não fala que ele é obediente, a gente que falou. Mas o que a Bíblia diz dele? Ah, mas não tem problema. Não tem problema, a Bíblia fala que ele era justo, certo? E aí, Maria é escolhida, a esposa de um homem justo. Aí, você olha para Isabel, ela é esposa de um sacerdote. E um sacerdote que o anjo foi lá falar com ele. Isabel é escolhida. Será que essas quatro pessoas especiais não foram escolhidas dentro de um grupo especial de pessoas que esperavam pelo Messias? E aí quando, imagine, todo mundo indo na circuncisão, né, todo mundo que eu digo, os parentes, os amigos, indo na circuncisão de João Batista, né, pelo menos, sei lá, eles estão felizes que vai circuncidar o primogênito, e ouvir esse cântico da boca dele, e aí ele dizendo: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo. A partir desse instante, nós sabemos, né, olhando para cá, que esse homem, ele tem conhecimento do Messias. Não pode esquecer que Isabel foi visitada por Maria, e quando Maria fala com Isabel, a Bíblia diz que João Batista se mexe no ventre. E que Isabel fala? Que privilégio de ver ou ouvir ou ser visitada pela mãe do meu Salvador. Será que esses quatro, né, essas quatro pessoas especiais, não faziam parte de um grupo especial que esperava a vinda do Messias? E agora, desde já, existem pessoas já glorificando o nascimento dessa criança que vai vir, sabendo que Maria em breve teria um filho? Bom, vamos lá. Dos versos 70 ao 75, a Bíblia nos ensina o seguinte: como nos falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos. Bom, peraí. Se você for comigo no verso 74, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos. Ótimo. Mais uma vez eu quero dizer uma coisa para você. Esse homem está falando do povo de Israel e de sua história. Se você pegar o povo de Israel, os judeus, vamos dizer assim, nesse momento da história em que este homem profetiza, esses homens judeus não eram perseguidos. Na verdade, eles podiam até, irmãos, olha, esses irmãos, esses homens, essas mulheres, eles podiam até ter uma vida que eles mesmos governavam. Tem que lembrar que entre eles existiam príncipes. O sinédrio organizava as coisas. Eles tinham que pagar impostos, isso é verdade. Eles eram tristes por pagar impostos, claro, porque todo mundo é. Ninguém é feliz de pagar imposto. Imposto sempre existiu, mas ninguém nunca foi contente em pagar imposto. Todas as vezes que o imposto deve ser pago, a gente acha injusto.
É isso que a gente pensa. E é claro que eles também achavam injusto. E a gente tem que lembrar que ainda existiam pessoas no meio deles que faziam o quê? Cobravam a mais para poder sobreviver, os publicanos. Então, ele não está falando de inimigos muito cruéis. O texto que eu li hoje pela manhã, se você lembrar, foi esse daqui, ó, Atos capítulo 1. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero ler o verso 5. A Bíblia diz assim, verso 5 não. Verso 6, perdão. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, a pergunta das pessoas reunidas para encontrar com Cristo ressuscitado foi essa daqui: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles não queriam ser submissos aos romanos. Este homem aqui está falando de inimigos. Pode ser isso? Pode. A gente vê os zelotes e os sicários, o pessoal de Qumran também, querendo muito que o Messias venha, dispostos a irem para as armas, quando o Messias chegasse para conquistar a sua liberdade. É verdade. Mas a gente tem que ir um pouquinho além. Na verdade, o povo de Israel sempre foi perseguido. E nós sabemos que o povo de Israel foi perseguido no século passado. Então existiram alguns momentos que o povo de Israel passou perto de ser exterminado? Sim. Então, assim, na minha cabeça, só pensando aqui já vem 3. 2 estão na Bíblia e 1 está na história, mas a gente talvez tenha outros aí, mas pelo menos 3 tem. Egito, na mão de Amã, né? E agora na mão de Hitler. Esse povo, irmãos, sempre é perseguido. E aí, o que esse homem está falando para todo mundo no seu cântico? Para nos livrar dos nossos inimigos. Tá bom, vamos lá. E da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Muito bem, a gente vê que o Messias realmente, ele é prometido. Esse servo poderoso da casa de Davi, ele sempre foi prometido. É claro que o nosso Deus sempre cuidou do povo de Israel, sempre cuidou. Só que ele não cuida do povo de Israel por causa do povo de Israel. Na verdade, o cuidado dele com esse grupo de pessoas vem antes. Sabe por quê? Porque em um momento da história, ele vai até Abraão. Na verdade, sempre Deus vai até o homem, e ele vai até Abraão, e a gente não sabe o porquê, mas ele escolhe esse homem, e a partir daí, o Senhor Deus faz aliança com ele. O Senhor Deus, ele olha para esse homem, e promete coisas para ele. Promete que esse homem ia ter um filho na sua velhice, que esse filho seria o herdeiro, promete uma descendência como as estrelas do céu, promete terra. Mesmo ele andando como peregrino, Deus promete terra para ele. Deus promete nação para ele. E aí, a Bíblia, só para os irmãos verem, porque ele está falando de livrar da mão dos nossos inimigos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Então, só para os irmãos lembrarem, uma das coisas que o Senhor Deus fez com Abraão foi pedir seu filho. E Abraão entrega o filho. Deus não deixa que Isaac seja morto, mas entrega no lugar de Isaac um cordeiro, já apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor Deus faz. Mas, vamos lá para Gênesis capítulo 22. Aí você vê o final da história, o Senhor Deus conversando com Abraão. E no verso 16 de Gênesis 22, e disse:
por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Esse homem está exaltando o Deus que sempre cuidou do povo de Israel, sempre cuidou do povo de Israel, cuidou do povo de Israel por fazer aliança com Abraão, cuidou do povo de Israel porque o livrou, dos seus inimigos, e também porque esse mesmo Deus, ele manifesta misericórdia, e o povo está vivo até aquele momento, e na verdade o povo de Israel, o povo judeu, está vivo até hoje. Ótimo, muito bem, daí o texto continua. É interessante a gente ver o verso 75, porque assim, no verso 74 diz: libertados da mão dos nossos inimigos, serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Isso aqui é um desejo deste homem, isso é um desejo. Servir a Deus dessa forma, irmãos, nessa terra, nenhum povo serviu. A gente tem se esforçado para servir a Deus. Nós somos homens e mulheres cheios de pecado. Deus tem tratado isso nos nossos corações, nas nossas mentes. Deus tem cuidado de nós, mas nós não servimos a Deus plenamente. Nós estamos cheios ainda de pecado e por isso que estamos morrendo. O salário do pecado é a morte, mas um dia isso acontecerá. O nome desse momento histórico é milênio, onde nós estaremos com Deus e nós o serviremos de todo o nosso coração. Depois do milênio ainda vai ser melhor, porque no milênio a influência do pecado é menor, mas um dia depois do grande trono branco, depois de todo mundo ser julgado, aí teremos novos céus e nova terra, e aí a gente já tem falado sobre isso nos dias passados. Mas esse é o desejo de Zacarias, esse é o desejo de Zacarias para o povo, porque este é o desejo de Deus para o seu povo, que após ser liberto, após ser resgatado, a Bíblia diz que serviríamos, como esse homem está falando sobre o seu povo, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É isso que Deus quer de nós, e é isso que a gente tem que lutar para conseguir fazer. Nesse mundo de pecado, nessa vida de pecado, vamos conseguir fazer plenamente? A resposta é sempre não, mas a nossa luta é por santidade. Na verdade, os 3 tempos da santidade, nós estamos passando pelo segundo, porque nós somos santos para a salvação. Então, quando o Senhor Deus, Ele olha para nós e nos chama de santos, é porque Ele separou a gente já para a salvação. Então, salvos de verdade, é óbvio, de uma vez, salvos para sempre. E agora, e o processo de santificação devido à regeneração? E o processo de santificação porque um dia você nasceu de novo. E o processo de santificação porque as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. A gente tem que continuar, é o desejo de Deus para nós. E no cântico de Zacarias, ele deixa isso claro para todo mundo que está ouvindo, que um dia viverá em plena santidade. Mas meus irmãos, por favor, rapidinho, enquanto isso, o que nós vamos fazer? Então eu quero te desafiar, enquanto isso, vamos ser santos. Se você, imagine, se alguém, e é claro que eu me coloco assim, se alguém fosse dizer suas qualidades, eu vou pensar em mim, alguém diria de mim, por exemplo, santo? Olha, eu vou falar a verdade, eu acho que não. E eu acho que eu não colocaria essa qualidade para ninguém. Mas só que ela existe na nossa vida. Pelo menos para a salvação, nós somos. E eu espero que cada um de nós, a gente possa ser santo na nossa casa, santo ao dirigir, santo ao trabalhar, santo ao conversar. É o que eu espero. Porque esse é o desejo de Deus para nós. E na boca de Zacarias ele está falando
que esse povo serviria a Deus em santidade. Na verdade, a santidade e justiça, eu quis destacar santidade. Muito bem, e aí vem para o texto que eu comecei a nossa mensagem, a parte do texto que eu comecei a nossa mensagem, porque ele vai falar: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Agora, temos que tomar cuidado na leitura, para ver, quando ele está falando de João o Batista, tem pessoas que acreditam que o texto inteiro, até o 80, né, porque eu não vou ler o 80, mas até o 80 está falando de João o Batista. De verdade, eu prefiro pensar que em alguns momentos, ele está falando do Senhor Jesus mesmo. Mas, para esses irmãos que creem que ele está falando só de João o Batista, eu peço que você, pelo menos, leve em consideração que João o Batista é profeta do Altíssimo. Então, vamos lá. Por exemplo, quando ele falar assim, para iluminar, tá, no verso 79, tá? Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, quando eu chegar nessa parte, eu vou falar que ele está falando do Messias, tá? Só que eu sei que você é luz, eu sei disso, eu sei que você é sal da terra, eu sei dessas coisas, tá? Então, pode ser que o Senhor se dirija para nós como aqueles que iluminam as trevas de outros? Irmãos, sem nenhuma dúvida pode, porque se nós somos a luz do mundo, e uma vela não é para colocar debaixo da cama, mas uma vela é para colocar em cima, para iluminar, eu não acho ruim. Eu quero dizer aos irmãos desde já, que ao ler o verso 79, vou dirigir o meu pensamento ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então é só um exemplo, mas desde o verso 76, não vamos esquecer que ele é um profeta do Altíssimo. Então, ao chegar para ser circuncidado, e seu pai profetiza, o seu pai profetiza por meio de um cântico, ele já está falando, o ministério desse menino é servir de profeta do Altíssimo. Então, verso 76, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Ótimo. O verso 77, tá? Então, não tem nenhum problema. O verso 79 eu já disse aos irmãos como eu vou tratar o assunto. O verso 77, pode ser João o Batista? Ele está falando de João o Batista? Pode. Pode ser Jesus? Que ele está falando, será que ele está falando do Messias? Irmãos, sem nenhuma dúvida, também pode, tá? Verso 77, para dar conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. É claro que pode ser João Batista, faz parte do ministério de um profeta. Na verdade, nós precisamos fazer isso daqui também, irmãos, dar conhecimento da salvação. O Senhor Jesus, sem nenhuma dúvida, durante o seu ministério, ele fez isso, ele era a própria salvação. Mas o Senhor Jesus, ele dá conhecimento da salvação. Os seus profetas, seus apóstolos, seus discípulos, as pessoas que andavam ao lado dele, todos aqueles que tiveram um contato com o Senhor, que foram atraídos por ele, foram salvos por ele, foram curados por ele, também deram conhecimento disso daqui, porque ele é a própria salvação, ele é o Evangelho. Quando nós pensamos nessa coisa de boas novas, é o próprio Jesus. Quando nós aprendemos dele, as coisas da nossa vida melhoram. Sabe o que acontece com a gente, quando a gente pensa no conhecimento da salvação? É que a gente pensa só no conhecimento da salvação como algo que vai acontecer lá depois que o Senhor Jesus voltar. Não, meus irmãos, nós somos salvos desde já. E nós precisamos mudar a nossa vida desde já. Se o profeta ia fazer isso, o povo de Israel, que essa profecia, esse cântico foi dirigido, tinha que ouvir esse profeta. E é por isso que esse profeta, quando se torna mais velho, diz: raça de víboras, porque vocês não estão arrependidos. É por causa disso que ele fala aquilo: produzir, pois,
frutos dignos de arrependimento. Agora, por favor, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Nós estamos produzindo frutos dignos de arrependimento? Ou será que a gente está tentando resolver os problemas da nossa casa com a gente mesmo? Será que a gente está tentando resolver os problemas de relacionamento com irmãos em Cristo do nosso jeito também? E depois de falar da família e da igreja, que são as duas coisas mais importantes da nossa vida, aí você amplia para onde você quiser. Você, com as suas forças, está buscando resolver as coisas? Não. O conhecimento que vem do Senhor Jesus para a salvação te salva de muita coisa. Eu até estava com a classe de casais na sexta-feira, e uma das coisas que eu disse aos irmãos foi o seguinte: olha, eu tenho que livrar a Marilda de mim mesmo, hein? O maior perigo para o meu casamento sou eu. Eu só espero que você pense a mesma coisa. Que você livre sua esposa de você, que você livre o seu marido de você. O maior problema na minha vida sou eu mesmo, o meu pecado. Ele vem trazer conhecimento. Só que esse homem, eu não quero ir em muitos textos, eu tenho mais um texto para ler. Esse homem, por exemplo, ele foi decapitado porque acusava alguém de fazer uma coisa que não era correto, e ele não teve medo de nada disso. Na verdade, eram os grandes que temiam João Batista, porque João o Batista, como profeta do Altíssimo, ele andou mesmo nessa terra para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Muito bem, mas só que quando o Messias vem, o que João Batista faz? João Batista sai de cena para que o Messias venha e possa caminhar do meio do povo com autoridade, para que ninguém tenha dúvida, porque alguns poderiam pensar que João Batista era o Messias, alguns pensavam, irmãos, e aí João diz: vem após mim aquele que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar, as suas alparcas. Não existe dignidade em mim para fazer isso. E aí vem o Messias, irmãos, com toda a autoridade, e também faz a mesma coisa, dá conhecimento ao povo da salvação. E o importante é que Zacarias fala sobre remissão de pecados. Meus irmãos, se você lembrar do texto de Atos, as pessoas que esperavam o Messias, algumas pessoas que esperavam o Messias, não estavam preocupados com o seu pecado. Olhando para um tipo de texto como esse, olhando para as pessoas que estão ao redor desse texto de Lucas capítulo 1, Jesus, José, Maria, Zacarias, Isabel, é que você entende: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Lembra do texto de João capítulo 1? Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, porque Zacarias está falando sobre remissão de pecados, e os discípulos de Cristo estão preocupados com a restauração do reino. Entendeu o que está acontecendo na cabeça dos discípulos? Zacarias está falando sobre remissão de pecados. Zacarias está falando que o menino, tu menino, pode ser João Batista, como eu disse aos irmãos, pode, vai falar sobre remissão de pecados, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, é o que ele diz. E o Messias, irmãos, o livro de Marcos, que é um livro, que é um evangelho mais prático, já começa com Jesus adulto. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é o que Jesus dizia. E ele não está convidando ninguém para se converter não, viu, meu irmão? Você que me ouve aí, você que me assiste, algumas pessoas estão com a gente, não é convite. Quem faz convite sou eu, que cresci fazendo apelo. Sempre teve apelo nessa igreja. Se não tiver apelo, tem irmão que fica ofendido. E eu não discrimino esse irmão. Quem faz apelo é pastor Viana.
que se converteu e foi lá na frente, porque fizeram um apelo. Eu também foi assim. Eu acho que todos vocês foram à frente, falando: eu me converti. Quem faz apelo e convites somos nós, irmãos. Jesus ordena: arrepender. Não é se você quiser, é para você se arrepender. É assim que é o resgate de Cristo. Ele vem, faz a sua obra e chama o pecador ao arrependimento, convoca o pecador ao arrependimento. É isso que o Senhor Jesus faz, remissão de pecados. A obra na cruz ninguém podia fazer, Ele vai lá e faz. Vencer a morte ninguém podia vencer, Ele vence. Sentar à destra do Pai, quem podia fazer isso? Entrar pelas portas, ó, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Só Ele pode fazer isso. Remissão de pecados, e é por isso que Ele pode ordenar: convertei-vos, se arrependa do pecado. Não é por favor, se arrependa do seu pecado, veja se você não está errado. Não tem nada disso com Jesus. Com Jesus você é pecador, arrependa-se do seu pecado. É assim que Jesus faz, é assim que João Batista fazia no seu ministério. Raça de víboras, o que você deve fazer aqui? Eu não vou falar isso para você, ainda mais no mundo que a gente vive. E até, alguns vão falar até que eu sou grosseiro, mas com a autoridade da Bíblia, eu posso dizer a você que o Senhor Jesus nunca me convidou. O Senhor Jesus, Ele nunca te convidou. O Senhor Jesus, Ele mandou eu sair do bosque. O Senhor Deus, Ele vai até Adão e fala: Adão, onde estás? Daqui a pouco Adão estava junto dele. Remissão de pecados, Ele fez isso por nós. E por isso, este homem chamado João o Batista, ele vai preparar caminho para o Senhor. É a forma como Deus escolheu. Vem João Batista primeiro e prepara caminho para o Senhor, e o Senhor Jesus anda nesse caminho. Muito bem. E aí é o seguinte, na remissão dos seus pecados, verso 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Bom, eu vou pedir licença para você e vou ler na NVT esse mesmo texto. Na verdade tem 2 versículos que eu quero ler na NVT, tá? Então, quando fala do Oriente, ele está falando, claro, do sol, né? Vamos lá. Então, deixe-me ver. Aqui eu estou em Lucas, capítulo 1. Já estou no 1. Verso 78, né? Muito bem. Na NVT, o texto foi traduzido assim: graças à eterna misericórdia de nosso Deus, luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. É claro que aqui, meus irmãos, quando a gente começa a ver uma coisa como essa, não pode falar de João Batista. Para que a gente fale de João Batista desta forma, a gente tem que pensar na palavra de autoridade que esse homem tinha. Mas esta luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, é o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, isso é demais, porque assim, vamos lá, para que serve a luz? Né? Para que serve a luz? E a resposta, eu sei que é óbvia. A luz serve para iluminar. Eu sei que alguém vai falar isso, mas claro que o próximo passo, iluminar, é a gente enxergar. A gente sabe, se a gente apagar tudo que está aqui, né, todas as luzes, a gente vai ter a luz ainda exterior, a gente sabe disso daí, mas imagina, sem a luz exterior num dia, sem lua, irmãos, não se enxerga. A luz que vem do céu e que raia sobre o povo, é a mesma luz que está lá em João capítulo 1, que hoje eu não irei lá, mas é a mesma.
Ele era a luz dos homens. E o objetivo realmente é iluminar nas trevas. Não se esqueça que eu tenho treva na minha vida. Tem coisa em mim que eu não conto para você. Tem coisa em mim que eu tenho vergonha. As coisas que passam na minha mente não podem ser colocadas para os irmãos. Ô Neil, mas que pastor é esse? Um homem redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas que, com fé, que é o que nós devemos ter, sabe que a luz veio raiar na nossa vida. Esse homem está falando sobre esses dois ministérios, o ministério do profeta do Altíssimo e o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Messias, daquele que iria trazer luz a todos. E assim, olha só o verso 79, para iluminar os que estavam assentados em trevas e na sombra da morte. É óbvio que é Jesus, porque é o seguinte: quem são esses que estão assentados na sombra da morte? Esses que estão assentados em trevas, quem são esses? São todos, aqueles que são guiados pelas suas vontades, pelas suas paixões, pelos seus pensamentos. Uma coisa, meu irmão, é algo passar na sua cabeça, outra coisa é consumar o pecado. O Senhor Jesus é duro conosco, ao falar, se você pensar, já adulterou. Sabe quando o Senhor Jesus diz aquilo? Ele é duro conosco, isso é bom. Só que a gente sabe, olhando o texto bíblico, que existe uma coisa pior do que pensar, sabia, irmãos? O pior do que pensar é você fazer, porque é o pecado consumado que gera a morte. Não tem pecadinho nem pecadão, todo pecado leva ao inferno. Concordo. Todo pecado te exclui da igreja? Parece que a gente julga os pecados, Não tem pecadinho nem pecadão, excelente. Tudo é pecadão, tá certo? Mas tem pecado que ocorre no corpo e pode acabar com o teu casamento. Não tem diferença? Tem pecado, a Bíblia diz que é para a morte. Não tem diferença? E aí o apóstolo diz o quê? É que ele não ensinou para a gente o que é o pecado para a morte, hein? Então não adianta você inventar, certo? O que o apóstolo disse sobre o pecado que for para a morte? Para não orar por ele. O problema é que ele não contou para nós qual é esse. Então é melhor a gente ficar quietinho e saber que tem coisa que é muito grave. Coisas feitas no corpo são mais graves, certo? Então, todo pecado leva à morte? Claro que leva. Todo pecado leva ao inferno? Leva. Todo pecado nos deixa longe de Deus? Claro. Todo pecado ofende a Deus? Sim. Mas a gente tem lutado com alguns deles, hein, meus irmãos? Eu e você. E eu convido você que tem lutado contra o seu pecado e está assistindo esse culto e ainda não decidiu, ou não ouviu a voz do nosso Deus de forma, com autoridade, vou falar com autoridade, te chamando para a luz. Você que ainda não fez, faça isso, e deixe que, irmãos, peraí, deixa eu ler na outra tradução, e deixe que isso aconteça na sua vida. Então olha só, vamos ler do 77 nessa tradução. Dirá ao seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados, graças à eterna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Você precisa se converter para que você tenha este privilégio. Isso não vai fazer de você uma pessoa santa, não vai fazer de você uma pessoa santa
para que você tenha glória, não, porque é Ele que raiou em você. Na verdade, olha o que a Bíblia fala de nós, antes da salvação. Olha o que a Bíblia fala da gente, antes desse nosso encontro com esse sol, com essa luz que veio nos iluminar. Veja o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4. Então, Efésios capítulo 4, meus irmãos, verso 17 diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E aí a Bíblia diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a torpeza. Você viu a palavra utilizada aqui no verso 18? Na minha Bíblia é entenebrecidos. Deixe-me ler na NVT para você. Efésios, capítulo 4. Então, o verso 17 diz: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Tem que haver uma mudança na nossa vida. Ele nos iluminou, meus irmãos. A Bíblia continua dizendo: levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, entenebrecidos. Na mente, não tem luz. Continuando, a Bíblia diz assim, nessa tradução: andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Você já foi chamado de alienado nesse mundo, eu sei. Por outro lado, eles são alienados. Eu quero ser alienado do mundo, irmãos, não tenho nenhuma dúvida disso. Se for para fazer algumas coisas, eu quero ser. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se, percebam, insensíveis. Percebam, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a torpeza de impureza. Mentes mergulhadas na escuridão, mentes que fazem com que o coração seja duro, mentes que fazem com que o coração fique insensível, mentes que não enxergam, vivem em prazeres. Irmãos, quando a gente olha algumas coisas que estão acontecendo na nossa geração, né, de pessoas que estão vivas, é óbvio, né, a gente fica triste. Essa semana eu vi não assisti, mas vi fotos de uma cena com feministas, e elas penduraram um boneco, e aquele boneco era um feto, né? Simbolizava um feto. Sabe o que essas mulheres estavam fazendo? Essas mulheres estavam arrancando aquele feto daquela corda a pauladas. Aí, irmãos, nós vamos continuar concordando com determinados tipos de movimento, ou pelo menos, irmãos, com determinado grupo dentro de determinados movimentos? Não dá, né, meus irmãos? Eu acho que as coisas têm limites, mas essas pessoas, elas estão mergulhadas na escuridão. Nós, é claro que precisamos amar essas pessoas, isso é sem dúvida, eu sei disso daí, mas irmãos, nós precisamos denunciar essas coisas, porque isso está errado. E nós não somos iguais a eles, e o apóstolo teve que falar para a gente não andar como eles andam. Veja, o apóstolo olha para a igreja em Éfeso e diz para não andar como eles andam. Zacarias fala sobre uma luz que vem para iluminar. Paulo está falando sobre uma mente mergulhada na escuridão, onde não tem luz. Eu peço a você, você crê que Jesus é a luz do mundo?
Você crê que Jesus, ele veio, ele morreu nesse mundo, para ele nunca mais sair da história, ele entra na história para nunca mais sair dela, e sempre ser lembrado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como aquele que ilumina as nossas trevas, como aquele que nos dá o equilíbrio, para que a gente possa viver uma vida santa para Ele, e uma vida, meus irmãos, que possa fazer com que os outros se alegrem em estar perto da gente. Você crê nisso? Então você não pode de forma nenhuma concordar com o mundo. E na verdade o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer é denunciar as coisas erradas. E a gente precisa denunciar as coisas erradas porque nós estamos na luz. Então a gente tem sim que denunciar aqueles que estão nas trevas. E denunciar de tal forma que não é para ter o ódio deles, mas é para que eles enxerguem um pouco da luz. Que Deus dê a oportunidade para que eles possam enxergar um pouco da luz. Porque onde você chega, chega uma mente que não está mergulhada na escuridão. Onde você chega, chega uma mente iluminada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Onde você chega, como eu tenho dito nessa igreja, o reino chega. Então as coisas não podem ser mais como eram antes, porque você chegou, a não ser que você não possa ficar lá. Porque também isso é possível, que você, com a sua mente iluminada por Cristo, e é por Cristo, não é pela educação, não é pela cultura, não é. É por Cristo, a sua mente iluminada pelo Senhor Jesus. Talvez você não possa ficar lá. Isto é possível sim, viu, meus irmãos? Isto é possível. Eu não estou falando que a gente tem que estar em todos os lugares. Existem lugares que a gente não pode estar, não adianta. Não existe comunhão ali. Agora é assim, existem lugares comuns a todos. E quando você chegou uma mente que não está mergulhada na escuridão. Quando você chega uma mente iluminada pelo Messias. E a mente iluminada por Ele, que é a própria luz, é essa mente que está aqui, ó, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. E aí ele conclui esse cântico assim: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mais uma vez digo, paz não é ausência de guerra. Paz é plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Então você passou por um problema na sua vida. Estava em paz? Ótimo, pronto. É isso que a gente tem que pensar. Agora, não consegui fazer nada, não tinha paz na minha vida. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O caminho que Deus preparou para nós, baseado nesse texto, é um caminho de paz. Não está falando um caminho sem problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Opa, diferente. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor Jesus vem e nos ilumina. Ele nos ilumina para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que você tenha uma semana de paz. Que você tenha uma vida de paz. Que vocês estejam com os seus pés no caminho da paz, porque Ele te dirigiu para lá. Sem Ele não adianta querer ir, hein? É Ele que nos dirige, o Messias, que um dia nasceu nesse mundo, viveu nessa terra sem pecado, foi para a cruz por causa de nós e derramou todo o seu sangue, morreu, mas ressuscitou, está à destra do Pai e um dia vai voltar para nos buscar. É esse que iluminou a tua mente, é esse que iluminou o teu coração, de tal forma que dirigiu os teus pés para o caminho da paz. Deus te abençoe, boa semana, até quarta, irmãos. Vamos lá. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradeço pelas
Escrituras e peço que o Senhor abençoe cada um de nós. Santo Senhor, tantos pedidos foram feitos, ó Pai, durante o dia, e eu clamo pela vida de todas essas pessoas, ó Pai, pelo conforto no coração daqueles que perderam pessoas queridas. E ó Deus, quero te agradecer pela vida da irmã Fátima, pela vida da irmã Maria das Dores, pela vida da irmã Vitória, ó Senhor Deus, e também da irmã Sueli. Ó Deus, obrigado, porque a irmã Maria de Fátima e a Maria das Dores já estão em casa. E peço que Sueli e Vitória possam chegar em breve, ó Pai, para que a gente fique feliz, ó Senhor, e para que a gente possa glorificar o Teu nome através da vida delas, ó Senhor Deus, dos testemunhos, ó Pai, e também que elas possam dar frutos para a Tua glória, frutos do Teu nome, frutos em sua vida, ó Senhor Deus, para que o Senhor se agrade delas. E eu peço que o Senhor nos dê uma semana de paz, ó Senhor Deus, e que o Senhor, dia após dia, dirija os nossos pés ao caminho de paz, ó Senhor Deus, caminho que o Senhor preparou para nós. Dirija os nossos pés, ó Senhor Deus, e não nos deixe desviar. Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma vez, uma boa semana.